visão ao longo da minha vida. Tem 13 anos que eu sou cego total, né? E hoje eu sou psicólogo, graduado pela Universidade Paulista Unip, sou psicólogo social. Muito obrigado. Sou psicólogo social com experiência em psicologia jurídica, educacional, sou pesquisador, sou escritor, sou palestrante, mas assim, sou musicista. Mas eu acho que assim, o melhor do meu currículo, onde eu sou melhor mesmo, é em ser cego. Essa é a parte assim, onde eu acho que eu sou bom. Eu sou muito cego e acho que não tem ninguém mais cego do que eu. Acho, pode ter igual, mas mais cego eu acho que não. Né? Mas estou muito feliz aqui de estar com vocês nessa noite. Um convite maravilhoso, uma noite muito especial, né? Um tema relevante e importante para a nossa sociedade. Nós, como o professor disse, a gente não faz palestra, ele diz que faz conversa, eu uso o termo diálogo, então a gente está aqui para dialogar sobre esse assunto que nós temos comum interesse. Parabenizo todos vocês, até eu que sou cego, sei que isso aqui não está lotado, né? Mas sei que tem uma quantidade importante de pessoas, e pessoas da área da educação, que a gente tem por vocês intensa ternura e carinho, né? Pessoas como vocês foram muito importantes na minha vida, por quem eu sou hoje. Porque eu estudei na escola antes da lei de inclusão e depois um pedacinho. Eu senti essa diferença, né? Mesmo depois da lei de inclusão, quando era muito recente, eu volto para a escola, foi mais ou menos eu me adaptando à escola, né, criando estratégias e técnicas para me conseguir terminar meus estudos. E na faculdade, como eu estudei em uma faculdade privada, foi a mesma coisa, não tinha quase nada de recurso de acessibilidade, né? Tá aqui a professora Frank, eu tenho muita honra que a Fran foi minha professora de português, e uma das melhores, né? Ela está aqui e ela não me deixa mentir. E a Fran foi muito importante na minha vida. Ela teve uma coisa muito bacana. Ela não tinha ferramentas, ela não tinha acessibilidade. Mas sabe o que ela tinha? Ela tinha alteridade, e eu já vou falar disso, e ela tinha flexibilidade para tentar junto comigo pensar estratégias e pensar junto qual a melhor forma de eu absorver o conteúdo, né? Qual a melhor forma de eu estar recebendo aquele conhecimento, o conhecimento chegar até a mim. E deu super certo, entendeu? Mas vamos lá. Estamos aqui para falar de equidade, o tema que eu escolhi. Equidade, o olhar humanizado e justo que produz inclusão, né? Mas antes de chegar na equidade, eu preciso passar por uma sequência de conceitos e explicando para vocês, para nós podermos chegar na tão desejada, no orgasmo que será na equidade, tá? Pensar em inclusão, né? A inclusão, ela chega no Brasil, esse conceito, em 1999, que vem com o princípio da universalidade, né? Onde todas as pessoas têm o mesmo direito, devem desfrutar das mesmas coisas. Assim, quando somos obrigados a pensar em inclusão, isso denuncia um estado anterior, que é a exclusão, antônimo de inclusão. Quando não há inclusão, há exclusão. Então houve um estado anterior, que é a exclusão. E qual o estado que é esse? Né? Como eu disse, nós estamos aqui por um interesse em comum. Muita gente pode dizer, vocês estão aqui porque se interessam pelo tema e porque vocês têm empatia pelas pessoas com deficiência. E eu vou contrariar isso. Vocês não têm empatia pelas pessoas com deficiência. A menos aquelas pessoas que têm um parente bem próximo, no grau de filho, por exemplo, essas pessoas têm empatia pela pessoa com deficiência. As pessoas em geral não têm. Os mais humanos, os mais generosos, sabe o que eles têm? Alteridade. É diferente. Empatia eu só tenho por quem vive a mesma realidade que eu vivo ou já vivi. Eu experienciei. Né? A alteridade é a inteligência que eu julgo, eu compreendo, eu entendo que o estado daquela pessoa é difícil, né? Mas eu não tenho empatia porque eu não vivi, né? Por exemplo, eu, Gil, não tenho empatia por gestante. Eu sei que é difícil a barriga crescendo mês a mês, enjoo, dói a coluna,
aquele negócio vai ter que sair, e meu Deus, como que vai ser? E vem a pior, a dor de parto, que é terrível. Então eu imagino que é muito difícil. Então eu tenho pelas gestantes alteridade. Eu não tenho empatia, porque eu não sei como é que é. Agora, se eu já sofri o parto, passei por uma gestação, eu tenho empatia pelas gestantes, né? Então, vocês não estão aqui porque são empáticos, mas vocês estão aqui porque vocês têm alteridade, vocês têm interesse no tema, e vocês entendem que as pessoas com deficiência sofrem hoje. Hoje nós vivemos um sentimento apocalíptico, é o fim do mundo, está acabando, o mundo está muito mal. Os mais religiosos dizem, é o apocalipse, Jesus está voltando. Eu te digo, não está. O mundo já foi bem pior do que é hoje. O professor trouxe na fala dele, apesar de muitas leis hoje, e de nós termos lei de inclusão, graduações, pós-graduações em educação especial, mas ainda não temos um trabalho efetivo. Mas eu vou dizer a vocês que estamos lindos diante do que já fomos. E eu vou dar só uma pontinha para vocês, né? Essas leis, vocês sabem que são muito recentes, as leis que reconhecem as dificuldades e os direitos das pessoas com deficiência. Isso são coisas muito recentes. E eu já vou chegar nas datas. Mas assim, se a gente pegar sociedades antigas, como a grega, por exemplo, sociedade grega que ela tinha uma cultura militar, pelo Império Grego estar dominando o mundo, então eles tinham um culto ao corpo, então as pessoas com deficiências não eram aceitas. Então os homens tinham que ser belos e fortes, aptos à guerra, né? E as mulheres também tinham que ser dispostas a prole, para geração de filhos saudáveis. Então quando nascia uma criança com deficiência, essas crianças eram descartadas. Elas eram descartadas onde? Em matas, em beiras de praias, em cidades como Esparta. Esparta era uma cidade grega de cultura militar. Até as mulheres eram recrutadas para treino bélico, né? Eram soldados mulheres. Então, quando nascia uma criança com deficiência, eles eram sacrificadas. Lá tinha uma cadeia montanhosa chamada Tagetos. Então, eles pegavam o bebê com deficiência e falavam, voa, passarinho. A criança lá embaixo. Uma coisa bem bonita, sabe? Bem assim, muito linda. Roma, quando foi criada a lei das 12 tábuas, que garantia os direitos das pessoas romanas, não incluiu as pessoas com deficiência. Eles eram amaldiçoados e tinham que ser sacrificados. Eles tinham que ser sacrificados, e lá tinha uma lei higienista, que se você fosse um deficiente adulto, você não podia ser visto na rua. Você apanhava, porque saiu na rua e apanhava porque você era deficiente. Surra para 10 você levava sozinho. Né? Então, são coisas assim muito bonitas. Essa realidade começa a mudar um pouco no século IV, quando o cristianismo é estabelecido como religião oficial de Roma. Então, eles mudam esse olhar que abandono seria pecado. Ai, que coisa, né? Agora, tão tardio. Abandono agora era pecado. E por ser pecado, e eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu já não posso abandonar essas criaturas do Senhor. Aí começam a ser criados orfanatos para receber essas crianças que eram abandonadas. Então a família também não ficava com essas crianças. Eles abandonavam eles nos orfanatos, né? E a igreja criava. Só que parece belo, mas não é. Porque o olhar que a igreja tinha sobre a pessoa com deficiência é que eles eram pecadores, ainda amaldiçoados, então eles deveriam pagar em vida pelos seus erros. E por isso eles estavam ali. E essas pessoas eram reclusas da sociedade. Como já falei, eles não podiam ficar expostos. Chega um momento na história que a pessoa com deficiência começa a ser usada pela cultura circense como chacota mesmo. Então em circo, muitas vezes em circo, você tinha um momento que entrava um cadeirante e todo mundo dava risada. Entrava uma pessoa deficiente auditivo, e aí pelo jeito dele ser estranho, alguém gritava com ele, ele não entendia, todo mundo dava risada. Um cego tropeçando, aí todo mundo dava risada, era engraçado. Então a cultura circense usou também disso. Então, só coisas bonitas, né? E
Aí esse olhar religioso sobre que a pessoa era pecadora e deveria pagar pelos pecados em vida, né? Até hoje, ideias como essa prevalecem. Por exemplo, a gente tem o espiritismo kardecista, né? Que aí o karma é a ideia que você cometeu um erro na vida passada, então nessa vida você vai pagar pelo erro anterior, através da reencarnação, né? E aí eles até hoje têm esse olhar, que se eu sou um deficiente, quer dizer que no passado eu fiz alguma coisa bem ruim, eu tenho que pagar nessa sendo um deficiente. É um olhar que ajuda pra caramba. Ontem mesmo eu atendi uma mãe no meu consultório, mãe de um autista, que ela disse que a família espírita disse para ela que o filho autista é um karma dela por algo que ela fez na vida anterior, né? E, gente, essa pessoa já está cheia de culpa, essa pessoa já está sofrendo, gente. Onde dói mais na gente é no filho. Aí você vem com um julgamento desse tamanho, com essa amplitude para a pessoa, é muito amor, né, gente? Não, se essa teoria estiver certa, deve que na vida passada eu fui um voyeur, né? Para quem não sabe o que é um voyeur, é quem se diverte com a diversão, vendo a diversão do outro numa suruba. Falei demais, né? Ou deve que na outra vida eu tinha olho gordo, né? A última vez que eu me lembro que eu tive olho gordo foi quando eu sofri de hemorroidas. Mas aí, gente, vocês veem, né? Amaldiçoados, pecadores, esdrúxulos, engraçados, estranhos, inválidos. Olha quantos adjetivos negativos para uma única população, a população PCD, né? Até essa fase do primeiro século Grécia e Roma é conhecida como extermínio das PCDs, né? Nós éramos exterminados. Eu não teria a mínima chance de falar bobagem lá. Eu seria assassinado. Então, olha quantos adjetivos negativos a gente tinha. Isso ajuda na construção do que nós psicólogos chamamos de arquétipo da pessoa com deficiência. O que é um arquétipo? Arquétipo é uma ideia compartilhada no inconsciente da sociedade. Quando eu digo assim, pense em um médico, eu garanto que todos vocês pensou na mesma figura muito parecida. Um homem de branco, de meia idade. Quando eu digo, pense em uma mãe, todo mundo imagina uma mulher de meia idade, às vezes até gordinha, amorosa, carinhosa, que cozinha bem. Esse é o arquétipo de mãe. Então, a ideia compartilhada que a gente tem sobre uma figura, esse é o arquétipo. Então, quando eu falo de arquétipo da pessoa com deficiência, você já pensa em uma pessoa frágil, com dificuldade, uma pessoa estranha, limitada. Mas limitante é esse pensamento. Limitante é essa forma de enxergar. Então, não é culpa das pessoas eles pensarem isso sobre a deficiência hoje. Isso foi construído na sociedade. Isso é um arquétipo no inconsciente coletivo de todos nós, né? Então, é difícil da gente lidar com isso. Aí, vindo na história, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava devastada depois da Segunda Guerra Mundial. E aí ela tem uma grande crise econômica. Através dessa crise econômica, por faltar mão de obra, a Europa começa a recrutar, a contratar pessoas com deficiência física para trabalhar nas indústrias, né? Aí que começa a pessoa com deficiência ser inserida no mundo do trabalho, depois da Segunda Guerra Mundial. Só que ainda não tem lei regulamentando, né? Foi uma necessidade da economia europeia, não da pessoa com deficiência, né? Aí na década de 70 que começa a ser pensado alguns direitos da pessoa com deficiência, começa a ser pensado e discutido. E em 1971, sai a primeira declaração dos direitos da pessoa com deficiência mental, que trazia alguns direitos. Direitos assim como proteção, que a pessoa com deficiência mental deveria ser protegida, né, contra abusos. Gente, olha quanto tempo para trás essa população com deficiência mental foi abusada sexualmente, de violência física, e não tinha nem lei para você recorrer. Não tinha nem lei, não tinha nada que amparava essas pessoas. Então, em 71 sai isso, para proteger essas pessoas.
a ONU solta essa declaração. Em 76, aí vem uma outra declaração da ONU, já abrangindo todas as deficiências e pedindo a inclusão dessas pessoas. Só que essa declaração, ela tinha um olhar biomédico, que enxergava a deficiência como uma patologia e que o sujeito que deveria se adaptar à sociedade, né? Então ainda era um olhar fechado. Depois isso vem se ampliando, né? Então, bem tardio, a ONU vem soltar a declaração da inclusão na educação em 1994. E aqui é tão rápido no Brasil que chegou em 2006, né? Acho que ela veio de a pé. Chega em 2006. E nós só vamos ter votado e sancionado, né, o Código de Lei das Pessoas com Deficiência em 2013. Porque nós tínhamos no Legislativo uma pessoa com deficiência, que era a Mara Gabrini. E ela lutou para isso. Então você vê que essa luta dos PCDs já foi bem pior, gente. Eu estou dando exemplo de uma população, mas vocês sabem que a maioria, mulheres sofreram muito na história, negros, homossexuais. Então, o mundo não é feito de flores, não é belo. Hoje a gente tem a oportunidade até de discutir sobre esses temas, de conversar sobre isso, mas não se tire. Então já foi bem pior. É normal você ter esse sentimento apocalíptico, porque uma geração sempre profetiza ser aquela última por perda de sentido, né? Porque a nova geração ela adota comportamentos que a sua não aceitava. Então, na verdade, não é fim do mundo, é fim de um mundo, do seu. Daquele mundo onde as meninas usavam short maior, hoje elas usam short bem curtinho, aí vocês acham que o mundo está acabando. Mas não é, o seu mundo está acabando, mudou. Nosso mundo já era, já foi. Aí eu entro em um outro conceito, o conceito de igualdade. O conceito de igualdade, ele entra bem nessa época antes da Segunda Guerra Mundial, que ele vem, junto com o socialismo, combater a meritocracia, onde se acreditava, né, que quem era aristocrata era porque era melhor que o proletariado. Então a filosofia traz o conceito de igualdade, junto com o princípio da universalidade, onde não, todas as pessoas são iguais e devem desfrutar do mesmo direito. Então, às vezes, falar de igualdade parece muito belo e muito bonito, mas a igualdade, ela é tirânica. A igualdade, ela é tirânica. Por quê? Ela não reconhece as diferentes necessidades de cada sujeito. E quando eu falo assim, eu não estou falando só da população PCT. De uma pessoa para outra, as necessidades mudam. Certo? Agora há pouco, a presidente ali da SEB disse que ela tem dificuldade com matemática. Está entendendo? Então, para ela, cabe reconhecer essa dificuldade dela. Você pega dois irmãos gêmeos, eles são muito diferentes em personalidade, o DNA é diferente. Então, onde está a igualdade? Né? E se vamos desfrutar dos mesmos direitos, a gente cai em um dilema tão complexo que a gente vai acabar ocorrendo em uma coisa que eu, Gil, chamo de a guerra dos direitos. Eu acho que essa é a terceira guerra mundial, é as guerras do direito, porque acaba um direito sobrepondo o outro. Eu tenho um direito, mas o fulano também tem, então a gente começa a conflitar. Então, muito cuidado com a igualdade, né? E aí nós vamos entrar em um outro conceito, justiça. Tudo está relacionado com o meu tema. Está aqui a doutora Denise, que não me deixa mentir nem enganar, e pronta para me acusar, né, doutora Denise? É coisa? Tem uma frase jurídica que eu acho muito bela. Ela diz o seguinte: a justiça nasce com o surgimento da possibilidade do contraditório, né? Então a justiça ela só vai nascer com a possibilidade do contraditório. Quando eu vendo só uma verdade, só uma versão, isso também é tirânico, né? Então, e é injusto, porque só um lado fala, só ele detém a verdade. E tem um símbolo da justiça também que é muito bonito, que é aquela balança. É uma balança, aquela que ela tem a haste
hastes horizontais. Então você coloca um peso de um lado e um peso do outro. Se ambos tiverem o mesmo peso, ele fica equilibrado. Então aquela balança equilibrada, né, horizontalmente, assim, ó, mostrar com a bengala, a de metal, é a balança que simboliza a justiça, né? Então fiquem com esse símbolo na cabeça. A balança simboliza a justiça, essa balança. Então imagine que alguém coloca 1 quilo de chumbo no lado direito dessa balança. E uma outra pessoa, esse chumbo, esse objeto de chumbo, está simbolizando as pessoas comuns. Do outro lado da haste, coloca um saco de palha, pesando exatamente 1 quilo. Um saco de palha. Pelos dois objetos pesarem igualmente 1 quilo, a balança vai ficar equilibrada. Ela vai ficar equilibradinha assim, ó, né? De um lado chumbo, do outro lado um saco de palha. É justo, né? Olha que bonito, é equilibradinho. Aí eu digo a vocês, quem colocou o chumbo fez um único movimento. Agora, quem colocou o saco fez diversos movimentos para encher o saco. Tá? Lembre que o saco estava simbolizando a população PCD. Né? Então, se hoje a gente tem essas leis, foram feitos diversos movimentos para a gente tentar esse equilíbrio. E diversos movimentos ainda terão que ser feitos, como esse. E quem faz esses movimentos? Poder público, sociedade civil e eu, PCD. Né? Um não é mais importante que o outro, apesar que, eu sempre falo para meus amigos, não são calçadas com pisos táteis que mudam a minha vida. Não é uma calçada com piso tátil que muda a minha vida. Não é um livro em braille que vai facilitar a minha vida. O que muda a minha vida é quando eu, Gil, decido sair de casa e trabalhar, e estudar. Isso mudou a minha vida. Não eu esperar por calçadas adaptadas. Está entendendo? Mas isso é importante, né? E isso é inclusão. Houve uma exclusão e isso precisou em algum momento ser ajustado, né? Esse déficit social precisou ser e está sendo ajustado e tem que ser ajustado todo dia, né? Então lembre-se desses movimentos que são feitos. Parece justo, mas não é. Aí eu começo a entrar na equidade que a gente está falando. A equidade. E a equidade, ela começa a nascer num dilema filosófico lá com Platão. Platão disse o seguinte: se você empresta uma espada de alguém, é justo que você devolva aquela espada. Né? Se você emprestou a espada de alguém, é justo que em algum momento você devolva a espada, porque ela não é sua, então você vai devolver aquele direito. Isso é justo. Aí, Platão entra com o dilema filosófico. Mas, e se essa pessoa tiver enlouquecido, tiver tido uma psicose, e ele quer assassinar a sua família, você devolve a espada? Então parece que a justiça não abarcava tudo. Platão concordava que não era justo você devolver a espada para um sujeito que estava enlouquecido, que estava em psicose. Porque ele ia assassinar a família dele e você seria até cúmplice. Né? Aí chega em Aristóteles diz o seguinte, que a lei, ela é generalista, né? Toda lei, ela vai reger de forma geral, ela vai abranger de forma geral. Então, se ela abrange de forma geral, tem espaços que precisam ser preenchidos. E para preencher esses espaços onde a justiça e a lei não conseguem chegar, é que nós temos que ter a equidade. É que nós chegamos na equidade. Para preencher espaços onde a justiça não conseguiu chegar. Que a lei não conseguiu atingir, abranger. Né? É a equidade que faz com que em um hospital, pacientes de acidente grave passem na frente de quem chegou faz 2 horas. Eu estou há 2 horas lá esperando, mas alguém que sofreu um acidente grave tem que passar na minha frente. Quem proporciona isso é a equidade. Né? É a equidade que faz um pai entender que o filho menor demanda mais preocupação e cuidado do que o filho melhor. Né?
Então sempre vai ter algo que a gente vai ter que ajustar. E isso é equidade. Pensa comigo, vamos pensar aí, em um coletivo. Um ônibus esquisito. É um ônibus que só tem um lugar para sentar. E esse único lugar é preferencial. Olha que legal. Então 40 pessoas vão em pé, só tem um banco preferencial. Aí eu estou lá nesse ônibus. Aí eu, Gil, sou obrigado a sentar nesse trono. Né? Porque eu, gente, quando eu entro no ônibus é coisa de louco, vocês têm que ver. Todo mundo começa, senta, o pessoal acha que eu preciso sentar, eles acham que o problema é nas pernas. Senta. Aí eu começo a entender esses funk de hoje, né? Que senta. Oh, caramba, foi feito para mim essas músicas. Todo mundo quer me sentar. Aí, velho, eu já imagino essa musiquinha. A galera me senta ali naquele banco. Aí, para meu desgosto, entra uma gestante. Né? Pelo seu abdômen avantajado, ela deve ter uns 8 meses. Então ela entra, mas só tem um banco preferencial. Quem fica, eu ou a gestante? Se eu pensar com equidade, a gestante, se o ônibus frear, ela tem muito mais chance de se machucar e perder a criança do que eu, Gil. Só sou deficiente visual. Né? Eu não corro nenhum risco caindo. Eu corro alguns, mas se você olhar, a gestante corre muito mais e tem uma vida no ventre dela. Então é a equidade que me faz levantar do banco e dar um lugar para essa moça. Isso é equidade. Então, quando o professor Flávio dizia que muitas vezes não dava para integrar o aluno no modelo dele, né? Apesar de integrar ser sinônimo de inclusão, integrar, incluir, inserir, para essa integração acontecer, ela tem que ser feita com equidade, para você ajustar as lacunas, ajustar o espaço vazio, o desequilíbrio, né? Aquilo que fica, é a equidade que vai fazer isso. Nós precisamos disso. Mas sabe uma coisa que nos atrapalha muito hoje? É a ideologia. É uma coisa que nos atrapalha muito hoje em dia. O que faz um homem ser perigoso, o que torna o humano perigoso, não é a psicopatia que faz um homem perigoso. Não são as armas que fazem um homem perigoso. O que faz um homem perigoso é a ideologia. Foi uma ideologia que fez com que Hitler saísse matando os judeus, fazendo atrocidades. Ideologia. A União Soviética saiu também tentando dominar outros países, assassinando massas. Ideologia. Foi ideologia que entendeu que a população negra era inferior à branca e a escravizou. Tudo ideologia, gente. Os maiores massacres e atrocidades barbárias do mundo foram cunhados por ideologias. A ideologia, ela faz isso e ela funciona como lente no meu olho. Então, a pessoa que ele é treinado por uma ideologia, ele vai enxergar o mundo pelaquela lente, né? Quem vê o mundo mais escuro? Quem vê o dia mais escuro? Quem está com o olho nu ou quem está com óculos escuro? Quem está com óculos escuro. Aí todo mundo vai dizer em volta do cara que está com óculos escuro: você está doido? O sol está mal clarinho. Ele fala: o dia não está tão claro, não, está escuro. Só que ele está com a lente. Então, a pessoa que está treinada por uma ideologia, não adianta você mostrar um mundo diferente. Enquanto ele não tirar a lente, ele não vai conseguir. E é uma coisa muito difícil. Guardem essa para vocês também, ó. O que faz o barco afundar não é a água que está fora, é a água que está dentro. Então, qualquer coisa externa que aquilo se apossar de mim, vai me afundar. Ter fé é bonito, ter uma religião é bonito, mas quando aquilo me invade por dentro, me afunda, me aliena. Certo? E qualquer outra ideologia. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu me lembro que na universidade, quando eu estava graduando, a minha sala tinha 80 alunos. E era tudo grupo, gente. Era uma sala fracionada. Então, tinha o grupo das feministas, o grupo dos negros, o grupo dos homossexuais, o grupo dos cristãos. Deficiente não tinha, porque eu era o único, eu era excluído. Então, era eu e eu. Não tinha grupo. Daí que eu queria que tivesse um grupinho também, para me fazer o bem e ser feliz. Então, todo mundo ali estava separado por ideologia, certo?
Eu fui para o grupo das feministas, elas queriam que eu fizesse a cirurgia de mudança de sexo. Aí eu fui para o grupo dos negros, eles falaram que eu era muito branquinho. Aí eu fui para o grupo dos homossexuais, eles falaram que eu não levava jeito. Aí eu voltei. Aí eu fui para o grupo dos cristãos, eles queriam me batizar. Eu falei, tá sem espaço para mim. Né? Aquilo foi me enchendo o saco. Um dia, numa aula era sobre a sociedade ideal. Sociedade ideal. E eu tive o privilégio de pegar a fala. Aí, ali eu desabafei, meu amigão. Aí eu peguei e falei assim, pessoal, é o seguinte. Me parece que uma sociedade ideal vai ser aquela onde todo mundo compartilha da mesma opinião, da mesma visão de mundo. Né? Então eu poderia criar uma ilha deserta onde todos são deficientes visuais. Eles me compreendem, eles têm as mesmas dificuldades que eu falo, eles entendem, eles vivem a mesma dificuldade e realidade que eu. Seria perfeito. Só que eu estaria aceitando o fato das outras pessoas enxergarem? Vou repetir. Eu estaria aceitando o fato das outras pessoas enxergarem? Então não há ideal. É aí que entra a equidade, no desequilíbrio, onde falta, né? Então a gente integra as pessoas, a gente traz essas pessoas para a sociedade. Nós temos que criar esses movimentos importantes para haver essa inclusão, mas sempre pensando nos ajustes. E a equidade, ela tem também esse princípio que é da imparcialidade. Né? Então eu tenho que ser imparcial. Eu não estou defendendo o meu grupo. Quando eu falo aqui para vocês de equidade, eu não estou defendendo só a população PCD. Eu estou falando de várias minorias. Né? E finalizando a minha fala, todo grupo ele é subdividido. Kurt Lewin, que é um psicólogo norueguês, ele era judeu e ele fez um estudo dentro do grupo judeu e descobriu que o grupo podia ser dividido em duas. Maiorias psicológicas e minorias psicológicas. Maioria psicológica não é maioria demográfica, não é definido por número, mas sim por poder, por autoafirmação, por autoridade. E a minoria psicológica, ela é dominada e tutelada pela maior. Então, muitas vezes, os direitos da minoria são cerceados e eles se vêem nesse estado de tutela, onde até a autoestima deles é rebaixada, porque eles se sentem controlados e dominados por outros, e eles esperam que essa maioria psicológica faça tudo por eles. Eles não têm autonomia. E a autonomia é uma coisa extremamente importante, principalmente a população PCD. O PCD, ele tem que ir para o mundo do trabalho, ele tem que terminar seus estudos, se assim ele quiser, é claro que ninguém é obrigado a nada, mas porque isso trabalha a autoestima dele, isso dá autonomia e independência, que alimenta a autoestima. Né? Você não quer uma pessoa depressiva, em casa, triste, sofrendo. Ele tem de conseguir fazer as coisas dele, porque isso vai fazer com que ele se sinta muito bem, se sinta humano, né? Que ele veja graça na vida, a importância e se sinta bem. Então, fomentem isso. Você que tem uma pessoa com deficiência em casa, superproteção não. Proteger é bonito, mas a superproteção não. Lembra do exemplo do barquinho, né? Que tudo que tiver dentro é que te afunda. Então, promova isso, a independência dessa pessoa. Por isso a importância das ONGs também, que elas entram nisso, para ajudar nessa independência e autonomia da pessoa com deficiência, né? Para que ela também lute e vá atrás de seus objetivos e metas, não faça parte de minorias psicológicas, sem autoestima e tutelada pelas outras. Não, essas pessoas têm condição de fazer por si também, né? Assim como eu fiz na minha vida. Então, pessoal, assim eu encerro a minha fala. Muito obrigado a todos vocês. Que vocês levem para casa essas reflexões, tá bom? E mais uma vez, obrigado à equipe tão maravilhosa da educação por esse convite.